já transformou a atmosfera desse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está enfrentando aí aflições? Quem está enfrentando guerras? Quem está enfrentando tribulações? Então esta palavra é para você nesta noite. Aleluia. Não se entristeçam com as tribulações. E a palavra desta noite tem como título: Descansando em Deus em meio às tribulações. Aleluia. Vou falar mais uma vez: descansando em Deus em meio às tribulações. Glória a Deus. Se põe de pé em reverência à palavra de Deus para a gente ler o texto inicial desta noite. Peço que você esteja com o seu coração aberto. Esqueça a sua casa, esqueça as pessoas lá fora. Como eu sempre falo, Deus está cuidando lá. Os que ficaram na sua casa, Deus está cuidando lá. Mas que a sua mente e o seu coração estejam voltados para o que Deus quer falar com você nesta noite. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E vamos ler do verso 1 ao verso 11. Livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Atos, bem fácil de encontrar, logo depois do livro de João. Vamos ler? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Repita comigo: Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão ou um sonho. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou um anjo, o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Você que não tem Bíblia, põe a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a palavra, meu Deus, que o Senhor trouxe do seu coração para o meu coração, para trazer, ó Pai, ao coração da tua igreja. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa servir de resposta para os teus filhos, que às vezes, ó Pai, entraram aqui sobrecarregados, talvez entraram aqui, meu Deus, cansados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Santo, traz resposta à vida de cada um deles, e que eles venham sair daqui desta noite, ó Pai, aliviados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra tem poder
para transformar, tem poder para salvar, tem poder para mudar situações que ao ser humano é impossível, mas para o Senhor é possível. Assim como o Senhor libertou, ó Pai, Pedro preso nessa prisão, o Senhor pode libertar cada um aqui, meu Deus, seja de qualquer prisão que essa pessoa está vivendo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala com os teus filhos nesta noite. Fique à vontade, Espírito Santo, no momento da palavra, para curar, para transformar, para salvar, para trazer vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a honra e a glória é toda do Senhor. Aleluia. Pode se tomar o seu assento, mas não em silêncio, dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que é descansar em Deus? Descansar em Deus, irmãos, é entregar para Deus o controle, é confiar em Deus. Quem descansa, confia, e quem confia, descansa. Aleluia. Então descansar, irmãos, é entregar para Deus, mas não daquela forma, quando você entrega a chave do seu carro para o seu filho, e entrega o celular e fala, vai, e ele vai, e você liga de 10 em 10 minutos, como é que está? Você está bem? Você não está até meu carro não, né? Como é que estão as coisas aí? Não, irmãos, entregar é confiar em Deus, e não ficar se matando pela situação que Deus pode resolver. É entregar totalmente, irmãos, entregar para Ele, é descansar em Deus, em meio às tribulações que nós estamos enfrentando. Descansar, irmãos, não é sinônimo de preguiça, não é sinônimo de que você está desistindo, mas é sinônimo de você estar confiando que Deus pode entrar nessa situação impossível e resolver os seus problemas. Isso é confiar. Isso é descansar em Deus. E Ele pode resolver. Ele é o Deus do impossível. A palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que resolveu essa causa impossível de Pedro naquela prisão é o mesmo Deus que pode entrar na sua casa e resolver as tribulações que estão acontecendo lá dentro. É o mesmo Deus que libertou Pedro, que pode enviar também um anjo no meio do seu trabalho, onde está tendo confusões, tribulações, e resolver a sua situação. Desde que você descanse, confie e entregue nas mãos daquele que pode fazer. Então esse é o nosso tema de hoje, é descansar em Deus em meio às tribulações. Mateus capítulo 11, verso 28, irmãos: vinde a mim todos que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não está aqui nesta noite para Deus colocar um fardo sobre você. Você está aqui nesta noite para Deus colocar sobre você, meu irmão, alívio. Talvez você entrou aqui por essas portas encurvado, carregado de problemas, mas eu declaro e profetizo em nome de Jesus que você sairá daqui se sentindo aliviado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já comece a descansar em desde agora. Já comece a descansar a sua mente já. Tem pessoas que já estão recebendo alívio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Descanse e confie em Deus, irmãos, em qualquer situação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem dorme sabendo que vai morrer amanhã? Você dormiria, irmão, sabendo que ia morrer amanhã? Alguém aqui conseguiria dormir sabendo que amanhã estava decretado uma morte para você? Eu não dormiria. Mas quando nós confiamos em Deus nessa situação, nós podemos dormir. Nós podemos dormir, nós podemos descansar e confiar, porque Ele é solucionador de problemas impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos capítulo 12, onde nós lemos, o autor começa narrando de um rei Herodes. Esse rei Herodes era neto de Herodes o Grande, aquele que na infância de Jesus tentou matá-lo. Esse rei Herodes dessa época aqui de Atos 12 era conhecido por prender os cristãos, por perseguir os cristãos. Aí o escritor começa falando que ele mandou prender Tiago e o matou. Tiago, irmão João.
E vendo ele que o povo judeu gostava dessa situação, gostava de ver os crentes, os cristãos sofrendo, o que ele fala? Vou mandar prender a Pedro. Porque Pedro era um homem que carregava o ministério da reconciliação. Pedro era um homem que representava Cristo na terra, como eu e você representamos. Nós vamos causar raiva nas autoridades. Quando nós nos levantamos contra pautas que não são a favor do Evangelho, nós vamos causar indignação nesse pessoal, nos grandes poderes. Mas nós não vamos parar de guerrear, por mais difícil que seja a situação. Deus é o Deus desta nação, Deus é o Deus deste universo, que ainda manda aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, meus irmãos, estava dentro dessa situação, estava preso, e logo após a Páscoa, no outro dia, o rei Herodes iria mandar ele a julgamento público e iria matá-lo, como matou a Tiago. Talvez uma situação, meus irmãos, que eu e você jamais iríamos viver. Porque nós, irmãos, nos dias de hoje, qualquer situação ela nos tira o sono, não é verdade? Quem aí já ficou sem dormir, já perdeu o sono por conta de uma situação que está vivendo? Todos nós. Quem aí já pensou em desistir e fala: meu Deus, eu não vou mais na igreja por causa de uma situação que você está vivendo, por causa de algo que aconteceu na sua vida? Mas nós, muito possivelmente, jamais vamos nos deparar com uma situação que Pedro estava nela, prontos para morrer amanhã. Está decretado. Logo após a Páscoa, o rei Herodes fala: eu vou levar ele a julgamento e vou matar. Aí que vem a pergunta: você dormiria sabendo que ia morrer amanhã? Olha o tamanho do problema que Pedro tinha diante dos seus olhos. Diante dos olhos dele, humano, era uma situação, irmãos, impossível. Era uma situação que não tinha mais jeito. Não tinha mais nada a se fazer. Mas quem consegue, irmãos, dormir numa situação dessa? Quem, irmãos? Quem confia, quem descansa em Deus. Quem descansa em Deus, quem confia em Deus, dorme, descansa nele em qualquer tipo de situação que esse mundo lá fora venha trazer sobre a sua vida. Só a gente vê aqui, irmãos, Pedro dorme. No verso 6 de Atos 12, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo, ou seja, um dia antes de Herodes matá-lo e mandar o julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, irmãos, e mais dois lá em cima vigiando. Irmãos, quem que dorme numa situação dessa? Às vezes a gente lê essa passagem tantas vezes e isso passa desapercebido aos nossos olhos. Um homem diante da morte estava dormindo porque ele confiava num Cristo que há pouco tempo antes venceu a morte e morreu numa cruz para nos dar a vida e vida com abundância. Por isso que ele estava dormindo, porque ele conheceu esse Jesus que triunfou sobre a morte naquela cruz, e a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. E eu lendo essa passagem falando: meu Deus, como pode? Em meio ao julgamento no outro dia, em meio à morte, à beira da morte, um homem está dormindo, Senhor. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: descanse em Deus, descanse em mim em meio às tribulações. Seja qual for, irmãos, a tribulação que você está enfrentando, descanse em Deus. Pegue essa palavra para você, irmãos. Descanse em Deus, confie em Deus. Ele é solucionador de problemas impossíveis. Glória a Deus. Aleluia. Era impossível os amigos de Pedro, os discípulos, humanamente entrar naquela prisão, batalhar contra os soldados e tirar Pedro lá de dentro. Mas quem que Deus envia, irmãos? Um anjo. E tira Pedro daquela situação.
Pedro dormindo, descansando. E o que eu quero falar para vocês, irmãos, descanso não depende de ambiente, descanso depende de fé. Descansar em Deus não importa o ambiente que você está vivendo, de grandes lutas, de grandes batalhas, de grandes aflições, de grandes tribulações. Depende da sua fé e do seu posicionamento. Você decidir: ei, eu vou descansar, porque eu sirvo um Deus que é maior que todos os meus problemas e os meus gigantes. Aleluia. Aleluia. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Tem gente que só consegue descansar, irmão Vitor, diante de portas abertas. Tem gente que só consegue descansar, meus irmãos, quando o dinheiro está sobrando. Tem gente que só consegue descansar quando o casamento vai bem, muito bem, obrigado. Tem gente que só consegue descansar, meus irmãos, quando o diagnóstico médico dá tudo certo. Você não tem nada, você tem saúde. Tem gente que só consegue descansar, meus irmãos, dentro desse ambiente de conforto. Aquele ambiente onde os seus problemas estão solucionados, você não tem problemas financeiros, você caminha tranquilamente, aí a pessoa descansa. Mas o cristão verdadeiro não descansa só nesse ambiente. Ele descansa em meio à tribulação. Ele descansa em Deus sobre qualquer situação. Qualquer situação. E Deus, meus irmãos, nesta noite está te chamando para descansar em um ambiente, meu irmão, improvável, em um ambiente desfavorável. Deus está te chamando nesta noite para você descansar, meu irmão, fora da sua zona de conforto. Talvez você adentrou por essas portas. Talvez antes de você sair da sua casa, você falou: Deus, fala comigo. Deus, me responde nesta noite. Há quanto tempo eu estou orando, Senhor? Mas Deus está vendo as suas lágrimas que são derramadas diante da presença dEle. Deus está ouvindo, meus irmãos, a sua oração. Sabe por quê? Porque o céu não está mais fechado para a humanidade. Através de Cristo, meus irmãos, o véu se rasgou e eu e você temos acesso ao trono da graça. Então, quando a gente ajoelha, ora, fala com Deus, não é algo natural, é algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, descanse fora da sua zona de conforto. Talvez você está enfrentando um local ali onde as portas estão fechadas, onde você não vê mais jeito. Descanse nesse ambiente desconfortável. Confie em Deus em meio a esse ambiente. Durma, faça como Pedro. Descanse em Deus. Talvez você esteja enfrentando no seu lado, irmão, uma bomba financeira que você não consegue sair desse lugar, onde a dívida só cresce. Irmão, entrega nas mãos de Deus, não toma de volta não, entrega e descansa. Talvez, meu irmão, quando você chega do trabalho e entra no seu lar, aquele lar talvez é um lugar de briga, aquele lar talvez, irmão, é um lugar de confusão, é um lugar que você não sente paz. Irmão, descansa em Deus em meio ao ambiente desconfortável, porque Deus pode trazer no seu lar a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. E Deus está te chamando nesta noite, irmão. Não negue esse chamado. Talvez no seu coração, na sua mente, você está falando: mas esse homem que está falando ali na frente não sabe o que eu estou vivendo. Ele não sabe o que eu passo lá dentro de casa. Ele não sabe o que eu passo lá no meu trabalho. Ei, o que eu tenho para falar para você é: eu não sei mesmo não, mas o meu Deus, Ele sabe de todas as coisas e conhece o mais íntimo do seu coração. Ele sabe, e Ele está falando com você aqui nesta noite. Descansa, irmão. Entrega para Deus e para de pegar de volta, irmão. Como eu falei, irmão, descansar não é parar não, é confiar que Ele vai resolver.
Talvez você está tão preocupado com essa situação que quando você ajoelha para orar, você não faz mais outra oração. A sua oração tem sido uma única oração por esse mesmo problema todos os dias. É porque você não está, meu irmão, entregando. Você entrega na mão dele, toma de novo, entrega e toma. Não, irmão, entrega e confia. Será que a sua resposta vai mudar agora? Quem consegue dormir sabendo que vai morrer amanhã? Amém. Glória a Deus. Eu consigo dormir, você também consegue. Porque, irmãos, do outro lado dessa vida não há morte, mas a vida aquele que morre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós temos que conseguir dormir, por mais que a nossa morte esteja decretada para o dia do amanhã, porque em João 11, capítulo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, glória a Deus, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. A morte é apenas o começo de uma vida eterna. Aleluia. Salmos 91, irmãos, capítulo 1. Alguns defendem que esse salmo foi escrito por Moisés, mas a Bíblia não declara o autor correto desse salmo. E no verso 1, irmãos, tem algo muito importante para a nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Talvez esse salmo, até o ateu conheça esse salmo de cor. Creio que todos vocês que estão aqui nesta noite, do adulto às crianças, já ouviram esse salmo e alguns até sabem. Fala ele todo de cor. Mas sabe qual que é o mais difícil desse salmo, irmãos? Não é gravar, é viver. Habita no esconderijo do Altíssimo. Irmão, o que é isso? É um estilo de vida, intimidade com Deus. É habitar, não é chegar e fazer uma visita e ir embora. É habitar em Deus. Habitar é o que, irmãos? É morar. Morar em Deus. Se você estiver morando em Deus, confiando nele, aí vem a parte B. A sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Aleluia. Por que os estudiosos falam que esse salmo talvez seja de Moisés? Porque naquela época havia muitos desertos. E ele passou 40 anos trabalhando com sogro, e depois 40 anos no deserto, onde uma nuvem ia sobre o povo, e de noite a coluna de fogo. E talvez naquele deserto, ele estava trabalhando com seu sogro, certamente vira e mexe, ele procurava uma árvore para descansar do sol, porque o sol no deserto, irmãos, é pior que o sol do Naí. Pasme. Porque o Naí é quente, não é, irmãos? Pensa no deserto, irmãos. Pensa naquele tempo, onde você olhava, não via tantos povoados, via aquele local limpo. Aí quando você achava uma árvore ali, creio eu que ele cansado, corria para lá e descansava. Habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita descansará. Ou seja, irmãos, Deus quer te trazer descanso. Já viu quando você está no sol quente, você senta debaixo de uma árvore, não alívio? Hoje mesmo a gente evangelizando, os irmãos estavam assim, tinha uma árvore, aí você ia para debaixo da árvore, não se ficava no sol, porque não cabia todo mundo, era pequenininho. Mas por quê, irmãos? Porque traz alívio, traz descanso, porque o sol é quente. E é isso que tem a ver, irmãos, a sombra do Onipotente descansará. Você está habitando, Ele está sobre você, como a nuvem estava sobre o povo no deserto. A mão de Deus está sobre você e sobre a sua casa, trazendo alívio, trazendo descanso, porque você está habitando em Deus e vai descansar na sombra do Onipotente. Onipotente, irmãos, todo o poder é dele, tudo é para Ele, o comando é dele, o reinado é dele, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, todo o poder está sobre Ele. E é esse Deus, irmãos, que está entrando nesta noite no meio do seu ambiente desfavorável, para trazer um alívio aí nesse fardo que você está carregando pesado. Em nome de Jesus. Quem descansa, irmãos, tem resposta.
Quem veio aqui nessa noite procurando a resposta da parte de Deus? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Quem descansa tem resposta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou amém? Aleluia. Ele falou amém? Aleluia. Quem descansa em Deus, irmãos, tem resposta. Aleluia. Tem resposta. Às vezes não é no tempo que você quer, mas a resposta vai vir. Talvez a resposta é imediata, talvez a resposta dura 1 mês, 2 meses, anos, mas ela vai vir. Porque demônio nenhum pode travar a resposta de Deus sobre a sua vida, desde que você descanse, desde que você confie. Confia em Deus. Aleluia. E Deus está respondendo. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 12, verso 5. Você crê que a mesma resposta que Deus deu para Pedro, Ele pode te dar nessa noite? Aleluia. Você crê que Deus já está enviando um anjo para entrar naquela situação e tirar você de lá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Sabia, irmãos, que se você está aqui nesta noite, alguém orou por você para você estar aqui? Glória a Deus. Sabia que alguém orou e Deus enviou um anjo para tirar você da prisão e trazer você até aqui nesta noite? Talvez você pense, não tem ninguém que ore por mim, eu estou muito sozinho, eu não tenho companheiro. Às vezes a família não é cristã, mas você tem vontade de servir, de ir à igreja. Sempre tem alguém orando por você. E se não tiver ninguém, irmãos, Deus levanta as pedras e fazem elas clamarem pela sua vida. Mas tem alguém orando por você. Se você está aqui nesta noite, se você está aqui ainda nos dias de hoje e não morreu, passamos por uma pandemia, onde mataram milhões de pessoas essa pandemia, tiraram milhões de pessoas nessa terra, e você está aqui porque você é resultado de oração de alguém. E a igreja orava por Pedro intensamente, sem parar, com fervor. Porque quem descansa tem resposta. Enquanto Pedro estava dormindo, descansando, confiando em Deus, tinha alguém orando por trás, para que Deus enviasse o anjo até naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, descansando, teve a intervenção de Deus numa situação que era impossível aos humanos. Era impossível nos olhos do ser humano, mas teve a resposta de Deus. Deus entrou naquele lugar. Pedro resolveu confiar, irmãos. Pedro resolveu entregar. Pedro resolveu dormir. Ele podia se apavorar naquele momento. Ele podia entrar ali naquele momento em um colapso mental e ter medo, ficar até meio maluco no meio daquela situação. Mas ele escolheu descansar. E no capítulo 12 ainda, o verso 7 e 8, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há uma luz brilhando na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no meio dessa guerra, no meio dessa aflição. Há uma luz que está brilhando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. É uma luz da intervenção de Deus. E aquilo que você tem orado e entregado, irmãos, tenha em mente, essa luz vai brilhar e vai te libertar. Essa luz pode entrar e resolver a sua situação. E uma luz brilhou na cela.
ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Bate aí no ombro do seu irmão. Fala para ele: levanta depressa. Levanta. Deus quer resolver sua situação, meu irmão. Vamos embora sair dessa situação. Tenha ânimo. Tenha ânimo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. Não há mais prisão que te segura, irmão. Não há mais cadeias que te seguram. As cadeias foram quebradas, as prisões estão quebradas, as algemas estão quebradas, porque não há cadeia que se mantém de pé diante do poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 2026, irmãos, é o ano do descanso. Repita comigo: 2026 é o ano do descanso. Mais forte para abalar as estruturas do inferno agora. 2026 é o ano do descanso. Aleluia. Talvez quando você fala isso, você olha para fora e vê o colapso político que está acontecendo, e vê as guerras que estão acontecendo neste mundo, e vê as tribulações. Mas é nesses momentos, irmãos, desfavoráveis, que Deus entra com ação em favor daquele que descansa em Ele. Então eu profetizo na sua vida que mesmo em meio a qualquer tribulação financeira, ou seja, em qualquer área que você tenha enfrentado, esse ano é o ano de descanso na sua vida. Senhor, Ele está aqui, irmãos. Glória a Deus. E descansar em Deus, irmãos, tem a ver com posicionamento. Se posicione. Se posicione para descansar em Deus. Não fique parado, irmãos. Não deixe que o diabo deixe você estagnado. Não deixe que o diabo te prenda por nada, irmãos. Se posicione para que você possa vencer as barreiras, passar sobre elas e descansar e confiar em Deus. Aleluia, glória. Porque, irmãos, tudo é sobre posicionamento. Tudo é sobre posicionamento, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O céu reage à nossa ação. O céu reage, irmãos, ao nosso posicionamento. Pedro se posicionou e descansou em Deus. Qual tem sido o seu posicionamento em meio às tribulações? Você tem descansado ou você tem sofrido e deixado essa tribulação, essa situação tomar a sua vida? Tudo, irmãos, na vida do cristão tem a ver com se posicionar para viver o sobrenatural de Deus. Por isso, nesta noite, irmãos, está na hora de você entregar nas mãos de Deus os seus problemas e não tomar mais de volta. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele quem, irmãos? Aleluia. Vocês conhecem ele? E ele está aqui nesta noite. Então lance sobre ele nesta noite a sua ansiedade, os seus problemas, o seu fardo pesado, para que você possa sair daqui livre, leve e solto na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque você é livre, irmãos.
Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Descanse em Deus. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Glórias a Deus.